Olá, meu nome é Wellington Marzano, estamos aqui em Matemática em um minutinho. Falaremos hoje sobre pares ordenados e plano cartesiano. Exemplo, vamos pensar numa equação do primeiro grau, x mais y é igual a 5. O que eu quero saber? Quais dois números somados dão 5? Quantas respostas tem essa equação do primeiro grau? Essa equação tem infinitas soluções, mas antes de falar das soluções, vamos fazer uma definição aqui, fazer um combinado. Então, o que nós fazemos? Quando eu acho a solução, quem é o x, quem é o y, a gente responde através de um par ordenado. Como que a gente responde isso? Coloca entre parênteses, a resposta do x a gente coloca primeiro, vírgula, a resposta do y segundo. Então, sempre o número que vem antes da vírgula é a resposta do x, o número que vem depois do y. Já determinamos isso. Isso é uma combinação que nós estamos fazendo, tá? Sempre que você encontrar um par ordenado, entre parênteses, primeiro o valor de x, depois da vírgula o valor de y. Então vamos para a solução. Quantas respostas nós temos para essa equação? Quais dois números somados dão 5? Quantas respostas que tem? Infinitas. Vamos ver algumas? 0 mais 5 dá 5? Sim. Então, o x sendo 0 e o y 5, a gente tem um par ordenado 0, 5. O x poderia ser 1 e o y 4. Os que somados dão 5. 1 mais 4, 5. Então, x é 1, y é 4. Nós temos o par ordenado 1, 4. Primeiro sempre vem o x, depois da vírgula, o y. Bom, outra coisa importante de lembrar é que o x a gente chama de abscissa e o y a gente chama de ordenado. No caso desse exemplo aí, o 1 é a abscissa, o 4 a ordenada. Outro exemplo, 2 para x, 3 para y, que somados dão 5. Então, eu tenho abscissa 2, ordenada 3. Então, para ordenado, 2 e 3. x3, y2, somados dão 5. Ué, não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Presta bem atenção. O par ordenado 2, 3 é diferente do par ordenado 3, 2. Uma coisa é o x ser 2, outra coisa é o x ser 3. Outro exemplo, 4 e 1. Abscissa 4, ou seja, x4, ordenada 1, ou seja, y1, temos o par ordenado 4, 1. 5, 0, x5, o y0, temos o par ordenado 5, 0. Outro exemplo, 6 e menos 1, o x6 mais menos 1 dá 5. Então, eu tenho abscissa 6, ordenada menos 1. Então, temos o par ordenado 6 e menos 1. Tem só essas soluções? Não, tem infinitas. Por exemplo, 7 para x menos 2 para y, que somados dão 5. 8 para x menos 3 para y. 9 para x menos 4 para y. 10 para x menos 5 para y. Né? Meio para x, 4,5 para y. 0,1 para x, 4,9 para y. Então tem infinitas soluções. A gente fala várias, mas é infinitas soluções. Tá certo? Vamos ver um exemplo de como encontrar essas soluções. Se eu tenho um valor para x, eu encontro y? Sim. A gente monta uma tabelinha, coloca lá x e y, escolhe o valor para x que você quiser, substitui na equação e encontra o valor correspondente de y, que forma o par ordenado, que somados dão 5. Por exemplo, se eu escolher o x1, eu substituo no lugar de x 1 e faço a conta. A equação está mais 1, passa para lá. Menos 1, 5 menos 1, o y dá 4. Então, formamos o par ordenado 1, 4. Tá? Abscissa 1, ordenada 4, ou seja, x1, y4. Então, eu escolho o valor para x ou para y, substituo na equação, faço a conta, encontro o seu correspondente. Por exemplo, vamos escolher aí o valor para x novamente, 3. Escolhi x3, vou lá, substituo no lugar do x o 3. Resolvo a equação, está mais 3, passa para lá, menos 3, 5 menos 3, 2. Então, quando o x for 3, o y vai ser 2. Coloco lá na tabelinha, tem o par ordenado 3, 2. Olha para vocês verem, abscissa 3, ordenada 2. Vou escolher outro número. Escolho o número para x, 7. Se o x for 7, o y vai ser quanto? Substituo na minha equação, no lugar do x, eu coloco 7 e resolvo a equação. Está mais 7, passa para lá, menos 7. 5 menos 7, menos 2. Então, o y é menos 2. Quando o x for 7, nesta equação, o y vai ser menos 2 e temos o par ordenado 7 menos 2.
Então, assim você substitui o valor que você quiser, 1 milhão, 2 milhões, meio, entendeu? Você substitui o valor que você quiser e acha o correspondente dele montando a tabela. Vamos fazer agora, marcar no plano cartesiano. Aí está o plano cartesiano, é o encontro de duas retas, uma horizontal, outra vertical, numerada, onde o encontro delas é a origem. Zero, tanto para x, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo vertical, o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, se eu tenho uma equação, como a que a gente está usando por exemplo, x mais y é igual a 5, a gente pega e vai encontrando os pares ordenados e marca o ponto. Por exemplo, par ordenado 1 e 4, 1 mais 4, 5. Né? Se eu não sabia, você faz o que nós fizemos anteriormente. Substitui o 1 no lugar de x, acha o 4. Na hora de marcar o ponto, você procura 1 de x, faz tracejado lá bonitinho dessa forma, até a altura 4 de y. Faz o tracejado. O encontro dos tracejados vai ser o ponto, a marcação do ponto. Ou seja, aquele par ordenado vai me dar um ponto no plano cartesiano. Observe. Então, esse ponto representa o par ordenado 1, 4. Vamos ver outro ponto, outro par ordenado, 2 e 3. Eu procuro lá o 2 de x, vou tracejar até a altura 3. Vou tracejar o 3 até encontrar com 2. O encontro desses dois tracejados é o ponto 2 e 3. Vamos ver outro exemplo. O ponto 3, 2. Olha como que é diferente, dá uma posição diferente. x3. Vou tracejar o x até a altura 2. Depois o y à direita até chegar no 3. O encontro do 3 de x com 2 de y é o ponto 3, 2. Vamos fazer o outro. Ponto 4 e 1. Procuro o 4 de x, da abscissa 4. Marco até a altura, tracejo até a altura 1. Pego a altura 1. Vou tracejar até encontrar o 4. O encontro dos dois é o ponto 4, 1. Bom, o que é importante observar, nós marcamos 4 pontos. Mas eu disse que essa equação tem infinitos pontos. Esses pontos são todos alinhados. Observe que dá uma linha reta. Esses pontos todos alinhados, se eu for marcando, vai ter um ponto atrás do outro, formando a linha reta, que vai dar essa linha reta aí. Então, os infinitos pontos formam a linha reta da equação do primeiro grau, com duas incógnitas. Então, quantos mais pontos eu marcar, você vai marcando aí, você vai ver que vai preenchendo a reta até formar essa reta. Quando eu marco infinitos pontos, vai preencher essa reta. Então, por hoje é só. Até a próxima, hein? Matemática em 1 minutinho.